Sem dúvidas, um dos temas mais polêmicos do último ano foi o fato de multimilionários ao redor do mundo todo gastarem milhões de dólares comprando fotinhas de macaco. O que será que está acontecendo? Será que o Neymar, o Justin Bieber, o Snoop Dogg, eles ficaram loucos, estão sem saber o que gastar o dinheiro deles e resolveram comprar fotinha de macaco só para comprar, só para ter mesmo? Será que é só isso? Não. Essas fotinhas de macaco são NFTs. E se você não sabe o que é NFT, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você já vai sair daqui sabendo o que são e entendendo por que essas coisas têm valor. Talvez para você não, mas para muita gente tem. O que é um NFT? NFT é a sigla em inglês para Non-Fungible Token, que em português significa token não fundível. Mas o que é token não fundível? Calma, eu queria primeiro dizer também para não ficar tão preso nesse termo, tipo, NFT. Tipo, não é sobre o NFT. Explicar o que é um NFT hoje em dia é o mesmo que tentar explicar o que é um JPEG, o que é um MP3 lá no começo da internet. Tipo, não é sobre o JPEG, não é sobre o MP3. É sobre o valor que aquilo comporta, tá ligado? É sobre o que aquela tecnologia ela fornece pra gente, de que forma a gente pode utilizar aquela tecnologia no nosso dia a dia ao nosso benefício. Mas vamos lá. O que seria uma coisa, tipo, fungível? Uma coisa fungível seria, por exemplo, essa nota aqui, ó, de 100 bolívares venezuelanos que eu tenho aqui. Essa nota de 100 bolívares venezuelanos, ela é equiparada a outra nota de 100 bolívares venezuelanos. Ou seja, ela vale a mesma coisa que outra nota de 100 bolívares venezuelanos, que no caso seria nada. Mas vamos pegar aqui um Bitcoin. Bitcoin, vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. E cada unidade de Bitcoin é equiparada a outra unidade de Bitcoin. Deu para entender? A mesma coisa que funciona com o dinheiro. Por exemplo, R$2 é equiparado a outros R$2. Eles valem a mesma coisa tecnicamente. Mas o que é uma coisa que é não fundível? Porque ela não é equiparada a outra. E o que são coisas não fundíveis? Por exemplo, terrenos de casa, tá ligado? Um terreno, ele não é equiparado a outro. Terreno tem toda uma questão por trás. Terreno pode ser que seja liso, pode ser que seja montanhoso, pode ser que tenha pedra dentro, tá ligado? E essas coisas vão interferir no valor desse terreno. Quanto ele vai valer vai depender de várias outras características. Isso é uma coisa não fundível. Um exemplo de coisas não fundíveis são quadros, obras de arte. Por exemplo, a Mona Lisa. A Mona Lisa, o preço dela não é pelo fato da tinta que o Da Vinci usou para pintar, tá ligado? Não é porque o tamanho do quadro, porque a moldura. São vários motivos que fazem a Mona Lisa valer tanto quanto ela vale. Por exemplo, o fato do Vincenzo Perugia ter roubado a Mona Lisa do Napoleão, né? Primeiro o Napoleão roubou a Mona Lisa da Itália, depois o Vincenzo foi lá, roubou do Napoleão. Um bagulho muito louco que deixou a Mona Lisa tão famosa quanto ela é hoje em dia. Então são vários motivos que dão um valor para a obra da Mona Lisa. E a obra da Mona Lisa, ela não é equiparada a nenhuma outra obra, só existe uma Mona Lisa, tá ligado? Não existem duas Mona Lisas, tá ligado? Por exemplo, se eu for pegar um quadro de Romero Brito, não dá para comparar com o quadro da Mona Lisa. E não porque a pintura deles foi de outra forma e não sei o que, o valor da tinta que eles usaram, isso não tem nada a ver. Por exemplo, eu prefiro um quadro de Romero Brito porque ele é pernambucano, assim como eu. E daí a gente já começa a entender que os valores das coisas são totalmente subjetivos. Mas o que são tokens? Tokens, durante a série do Universo Cripto, eu já falei aqui com vocês. Token é basicamente uma representação de um valor digital, que não pode ser copiado, nem duplicado e nem alterado, porque ele fica dentro da blockchain. Então, um non-fungible token seria uma coisa não fundível, que não é equiparada a outra e que é protegido por uma criptografia que está dentro da blockchain. Isso seria um token não fundível. Isso seria um NFT. E isso aí que está aparecendo na tela são NFTs. Ó, esse aqui é um NFT. Esse aqui também é outro NFT. Esse aqui também é outro NFT. Misericórdia, isso aqui também é um NFT. Tá, Tony, eu agora entendi o que são NFTs, mas, pô, só são artezinhas, só são essas fotinhas. Não são só fotos. Pode ser vídeo, pode ser uma música. Inclusive, o Matuê vai lançar música Vampiro em NFT. Ele publicou no Twitter que vai vender 1 milhão de unidades de NFTs. E com certeza o Matuê tá saindo na frente de muita gente no rap brasileiro, porque o Snoop Dogg já lançou essa ideia lá nos Estados Unidos. Inclusive o Snoop Dogg tá lançando uma gravadora dentro do metaverso que vai gravar músicas em NFTs. Olha que bagulho louco. Mas não é sobre a arte, não é sobre a foto, não é sobre a música.
É sobre propriedade, é sobre a tecnologia que aquilo envolve, é sobre a garantia de que aquela coisa seja sua. Por exemplo, mas eu posso tirar print do NFT? Já falei no vídeo anterior. Você pode até tirar o print do NFT, mas você não vai ter a propriedade em cima daquilo. Da mesma forma que eu posso tirar um print da Mona Lisa, mas a Mona Lisa não vai ser minha por causa disso. O direito de propriedade da Mona Lisa ainda está com o Louvre. Tá ligado? Então eu não tenho propriedade em cima daquilo, ao contrário do NFT. Se eu de fato comprei um NFT através de criptomoedas, aquele NFT eu tenho uma propriedade dele. E a propriedade dele me dá direito a várias coisas que eu vou falar depois aqui. Dependendo, obviamente, dos NFTs. Mas por que os NFTs têm tanto valor assim? Por um motivo que eu já falei aqui. Tem um valor totalmente subjetivo sobre os NFTs. E não são todos os NFTs que valem milhões e milhões de dólares. Alguns que são os mais famosos, de fato, valem milhões de dólares. O exemplo da Bored Ape Yacht Club, que são esses macaquinhos. Outro exemplo são os primeiros NFTs, né? Entre aspas, os primeiros, mas os primeiros mais famosos, que são os CryptoPunks, vendidos a milhões e milhões de dólares, e alguns não estão nem disponíveis para ser vendidos. Mas por que eles são tão valiosos assim? Por vários motivos. O primeiro é o valor subjetivo que aqueles ativos têm, e o segundo é a questão de propriedade sobre aquilo e o direito que aquela propriedade lhe dá. Por exemplo, a Bored Ape Yacht Club, ela faz eventos privados, festinhas privadas para quem tem aqueles macaquinhos. Imagina, quem vai para uma festa dessa que só tem os macaquinhos? Quem tem os Bored Apes? Quem tem o registro de propriedade daqueles ativos? Ou seja, se você fosse para uma festinha, você tivesse propriedade, você ia estar no mesmo lugar que Neymar, Justin Bieber, Snoop Dogg, Eminem e outros multimilionários do universo cripto. Então as pessoas elas compram um NFT de macaco não só porque elas gostam, ela compra para fazer parte de uma comunidade de network global de multimilionários. Outro fato interessante também sobre a Bored Ape Yacht Club é que eles lançaram uma própria criptomoeda para a comunidade. E detalhe, quem tinha um macaquinho, um Bored Ape, um NFT, quem tinha o registro digital daquele macaco, com certeza ganhou pelo menos uns 300 mil reais só por já ter comprado o macaquinho. Agora imagine para quem comprou isso no começo, porque eles foram negociados primeiro por, sei lá, 17 dólares e agora valem milhões de reais, pelo menos, para você comprar um macaquinho desse. Um valor subjetivo sobre os NFTs aqui para vocês. Primeiro, eu acredito que o mundo está passando muito por um processo de digitalização. Nesse processo de digitalização, a gente precisa ter propriedade sobre aquelas coisas. Então, vamos supor que daqui a 5, 10 anos a gente esteja dentro de um metaverso. A gente precisa ter propriedade sobre aquelas coisas. E Mark Zuckerberg também é um cara que já está falando que vai colocar NFTs não só no metaverso, como até no próprio Instagram. Ou seja, provavelmente as nossas fotos aqui no Instagram vão ser NFTs. Nós vamos ter propriedade sobre as nossas fotos, propriedade sobre tudo que a gente faz. E de fato aquelas coisas podem ter muito valor no futuro. Outro fator muito interessante por qual eu vejo valor nas NFTs é o fato da própria arte. Os NFTs eles abriram uma possibilidade muito boa para artistas bons que fazem trabalhos absurdos. Vender suas artes com a propriedade digital, eles podem colocar uma taxa na revenda dessas artes. Por exemplo, se eu sou um artista hoje aqui no Brasil e eu vender um quadro físico meu, se aquela pessoa, por exemplo, eu peguei um quadro meu físico, eu vendi esse quadro físico por 100 reais para alguma pessoa. Essa pessoa lá na frente vendeu aquele quadro por 200 reais. E eu não ganhei nada de comissão por isso, porque eu só vendi aquele quadro por 100 reais. Pô, não seria bom se eu ganhasse uma comissão daqueles 200? Isso acontece com os NFTs. À medida que o tempo vai passando e as pessoas vão revendendo os NFTs, quem é o criador do NFT tem a possibilidade de colocar uma taxa sobre aquilo e aquela taxa é obrigatoriamente cobrada, porque tudo é dentro da blockchain. Mas enfim, esses são os NFTs. Várias marcas famosas já estão entrando nesse universo, como Adidas, vários bancos internacionais como a HSBC estão entrando nesse universo não só dos NFTs, mas do metaverso também. Mas eu queria saber de você. Já comprou NFT? Compraria essas fotinhas de macaco? Se tu compraria, se tu não compraria, deixa no comentário que eu vou querer saber. Mas enfim, esse é o episódio sobre NFT. Se você gostou, entendeu o que são NFTs, curte aqui e deixa uma opinião sobre esse vídeo que eu vou gostar muito. Falou!